Voltamos à entrevista com Luiz Fernando Schettino, doutor em Ciências Florestais, falando sobre a eficácia do novo Código Florestal. Schettino falava no bloco anterior, você deu um panorama do que era a preocupação que se tinha, né, com a mudança do Código Florestal de 1965, né, com algumas alterações, e começou a mostrar uns efeitos práticos importantes e até benéficos na aplicação desse novo Código Florestal. Fala um pouco sobre como você obteve esses dados. Você estava falando antes que você fez uma pesquisa, né, com produtores. Isso é importante. Esse livro, ele é resultante até assim, meio a contragosto à época da orientação. Esse livro, ele teve por base a minha monografia do curso de Direito. Eu digo teve por base porque eu tive uma situação que eu fiz um projeto e comecei a pesquisar e trabalhar. Isso foi uma pesquisa, nós aplicamos dezenas de questionários com agricultores, com questionários com técnicos do Sistema Agroflorestal do Espírito Santo, para a gente entender o que esse pessoal estava pensando a respeito. E aplicamos questionário de agricultor de norte a sul do estado, para ter uma ideia do pensamento. E aí acabou que a monografia precisava ter um número X de páginas, e quando eu vi tinha mais de 200 páginas. O trabalho foi um trabalho de 1 ano e meio de pesquisa, não foi um negócio assim. Nós, então, nos dedicamos a pensar em organizar isso de forma fazer uma parte para atender o curso e depois disso complementar essa pesquisa e transformar isso num livro para que a gente pudesse ter esse horizonte. Por quê? Porque com o código entrando em vigor em 2012, nós hoje estamos em 17, mas isso aqui nós concluímos em abril, mais ou menos de maio de 2016, então não tinha tanta coisa disponível ainda, mas daí a gente começou, fizemos essa pesquisa de campo e fora essa pesquisa de campo começamos a buscar novas jurisprudências, novas decisões dos tribunais, tem coisa no STF lá decidindo, inclusive mandamos um livro desse para o ministro Fux, que estava lá para decidir sobre ações diretas de inconstitucionalidade de ponto da lei, não sei se saiu o julgamento ainda, acredito que não. Em suma, todo esse contexto. Então, passamos a pesquisar a jurisprudência, passamos a levantar os dados do IBGE sobre produção agropecuária, do SOS Mata Atlântica, de desmatamento, e, em suma, ver um diagnóstico dessa situação antes, durante e depois do código, para que a gente pudesse formatar um pensamento. E aí eu queria aproveitar para falar que quando a gente usa a palavra eficácia, né, a eficácia, em termos jurídicos, ela diz respeito a duas questões. Inclusive, um grande pensador, Hans Kelsen, né, que falou muito da questão da norma e tal, e da eficácia da norma. Então, quando você tem uma norma, uma lei, ela estabelece um padrão de conduta. Então, ela estabelece uma eficácia jurídica do fazer ou do não fazer alguma coisa. E se for para não fazer e fizer, a sanção que o Estado, que é o detentor do poder, né, e aplica àquele que transgrediu a norma. Então, em geral, a norma jurídica, entre aspas, ela é perfeita. Ela sai, você não pode fazer isso, mas isso no contexto social, na prática, e talvez seja o ponto importante desse livro, nem sempre funciona. Por isso que tem leis no Brasil que dizem, essa pegou, essa não pegou, né? Exatamente. A do cinto de segurança todo mundo usa, a do bafômetro tem que ficar na esquina ali vigiando para ver se o cara não bebeu, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Nós, ao analisarmos isso, percebemos o quê? A lei anterior, que eu defendia e achava que deveria permanecer até a época de fazer esse estudo, ela era perfeita do ponto de vista jurídico, de sua eficácia, mas na prática ela não tinha a chamada eficácia social. Isso é, você tem que manter 30 metros de margem do rio para todo o rio menor que 10 metros de largura. Sim. Mas só que não era mantido. E não tinha quem fosse fiscalizar, não tinha estrutura, não tinha isso. Agora, hoje, o que acontece? Olha, você tem que recuperar X, é menor. Mas você precisa fazer o cadastro ambiental rural, você precisa fazer o termo de conduta. Se não fizer, você não vai ao banco pegar o financiamento. Sim. Então, ela flexibilizou de um lado, mas de outro deu responsabilidade. E, com isso, a eficácia social da norma, ela ficou mais palatável. Isso é,
Só a norma funciona se aqueles que são submetidos a ela aceitarem e fizerem ela funcionar. Né? Certo. E, Schettino, na prática, também a gente fica sempre pensando o seguinte, se passa sempre para a sociedade que o meio ambiente continua sendo degradado, o desmatamento ainda continua sendo de uma forma desordenada, e esse trabalho mostra um pouco para a gente que as coisas começam a se organizar, né? Quer dizer, muita coisa precisa ser feita, né? E aí também eu vou inserir um outro ponto. O Código Florestal de 1965, ele dava uma atribuição excessiva ao proprietário rural e estabelecia normas para que ele fizesse toda a transformação, né? O Código de 34, eu tive a oportunidade de ver, ele estabelecia alguns pontos até que o poder público, se não houvesse interesse do proprietário rural, em grandes glebas, áreas ainda de conservação muito grande, um percentual muito grande da área pelo proprietário rural, o poder público poderia indenizar para fazer uma proteção naquela área, para aquilo constituir-se o que hoje nós conhecemos e chamamos de corredores ecológicos. Né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. O novo código, ele trouxe, como dizem, institutos, igual da preservação, da área de proteção ambiental, da reserva legal, com diferenciações, né? A reserva legal, em algumas situações, ela pode ter algum uso sustentável, né, que não tinha antes, o que motiva até as pessoas terem a reserva. E é curioso esse olhar, porque a maioria dos proprietários rurais antigos que deixavam uma reserva de mata na propriedade, qual a razão que ele deixava essa reserva de mata na propriedade? Sim. Para que quando ele precisasse fazer um móvel para o filho... Ele ia lá e catava uma madeira. Uma árvorezinha para fazer aquilo, um cabo de ferramenta, um cipó para fazer lá uma coisa no meio rural. Uma visão sustentável. Um bambu para fazer uma peneira, um balaio e tal. Sim. E essa visão, de certa forma, foi um pouco resgatada. E é o que eu acho que foi importante. Porque se criminalizou muito isso, né? Quer dizer, o ambientalismo teve algumas vertentes um pouco radicais, que criminalizava tudo isso e colocava uma malha muito fina para qualquer tipo de intervenção que pudesse ir na linha da sustentabilidade. E isso, como eu disse anteriormente, isso impedia, às vezes, porque era uma pressão sobre o agricultor, a qual não tinha capacidade de se fiscalizar, ele não tinha condições de não fazer. Imagine, alguém tem uma reserva de mata, precisa de um cabo de ferramenta e ele tem que ir numa loja comprar um cabo de ferramenta... Que foi tirada da mata. Que foi tirado de alguma mata em algum lugar. Às vezes numa forma muito menos... que não se sabe como ecológica, foi feito aquilo. Né? Agora, é óbvio que a palavra que talvez o código não diga, mas ela traz aqui, é a questão de se planejar. É a questão de pensar gerenciamento. Por exemplo, a reserva legal, ela entra com algumas considerações. Então, a reserva legal vai levar em conta o plano de manejo de bacia, o planejamento da propriedade, uma série de questões que não eram consideradas. Então, hoje, você tem aquele horizonte, no meu entender, mais racional da aplicação da norma, que é mais fácil de ser palatável e de ser entendido pelas pessoas. E você falou uma questão, no meu entender, hoje nós temos que arrumar cooperadores e não opositores. Então, a pesquisa mostra em vários pontos aqui que as pessoas estão dispostas a colaborar. As pessoas entendem que a norma, flexibilizada da forma que foi, ela vai trazer benefício. Inclusive, essa questão do cadastro ambiental rural é o ponto que tanto técnico quanto agricultor consideram um dos pontos importantes, porque a partir do momento que tem o cadastro, é o seu CPF, está em jogo o que você tem, é diferente. Agora, uma questão importante que surgiu nesse debate da floresta foi a questão da escassez de água no Sudeste brasileiro. Começou por São Paulo, aí Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, quase ficamos sem água na Grande Vitória, né? Vamos falar isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco.